pessoal, a gente vai começar aqui a explicar o conteúdo do capítulo 2, certo? No capítulo 2 a gente vai ver a composição da atmosfera e as suas alterações. Durante essa aula a gente vai falar sobre a composição da atmosfera e a forma de produção dos gases que compõem a atmosfera, certo? Ó, bem aqui na página 31, se vocês quiserem acompanhar a leitura do livro, a gente vai começar da página 30, certo? Ó, já na página 31 existe um esquema mostrando o volume de gases no ar atmosférico seco, certo? Então, no ar atmosférico seco, pessoal, 78% da composição desse gás é de nitrogênio e 21% é de oxigênio e 1% apenas é de outros gases. Que outros gases são esses? O gás carbônico, o gás argônico, o gás xenônio, certo? Então, o que acontece? O que esse gráfico quer dizer, né? O que essa imagem quer dizer? Essa imagem, pessoal, quer dizer que o nitrogênio é o gás que compõe, em maior parte, a atmosfera do nosso planeta. Apesar da gente mal falar do gás nitrogênio, certo? O gás nitrogênio a gente nem pouco fala sobre ele. Muita gente nunca ouviu falar sobre ele, certo? Se pergunte agora nesse momento, você já escutou falar sobre a existência do gás nitrogênio? Muita gente não, certo? Por quê? Porque esse gás ele não participa da nossa respiração. Quais são os gases que participam da nossa respiração? O gás oxigênio e o gás carbônico, não é isso? A gente respira o gás carbônico e coloca para fora o gás... a gente respira o gás oxigênio, me desculpa. A gente respira o gás oxigênio e coloca para fora o gás carbônico, certo? Então, a gente só escuta falar de gás oxigênio e gás carbônico, gás oxigênio e gás carbônico, e nunca escuta falar sobre o nitrogênio. Quando é que o nitrogênio entra como um assunto importante, pessoal? Quando a gente fala sobre a composição da atmosfera terrestre, certo? Porque o nitrogênio, ele é o gás que existe em maior quantidade na atmosfera terrestre, certo? Então, a gente segue aqui, ó. Agora eu vou pular para a página 33 do livro de vocês, ó, falando sobre o gás oxigênio e a combustão, pessoal. Para isso eu vou ler um pouquinho dessa página que está aqui mostrando para vocês, ó. Mesmo tendo fósforo ou isqueiro, um astronauta não poderia acender uma vela na Lua. Você sabe por quê? Pense aí, pessoal. Por que um astronauta não conseguiria acender uma vela, certo, na Lua, tendo um fósforo ou um isqueiro para ajudá-lo? Por que ele não conseguiria? Pensou? Ó, para responder a essa pergunta, você precisa saber que para um material queimar é necessária a presença de gás oxigênio. Na Lua não é possível acender o fósforo, o isqueiro ou a vela, porque lá não há gás oxigênio. Então, qual é a explicação, pessoal, para o fato de que na Lua não é possível acender fogo, certo? Não acender nada de fogo, porque lá na Lua, pessoal, não existe o gás oxigênio. E o fogo só existe, pessoal, porque o oxigênio existe, certo? O oxigênio, pessoal, é quem permite, né, que o fogo se acenda, certo? O fogo ele só existe a partir da queima do gás oxigênio, certo? Ó, aqui vai dizer, ó, o processo de queima é também chamado de combustão. Na combustão, a combinação do gás oxigênio com outras substâncias libera grande quantidade de calor em pouco tempo. A energia da combustão é usada, por exemplo, nos fogões para cozinhar os alimentos. O combustível no fogão é o gás de cozinha, certo? Então, o que acontece? A combustão, pessoal, é um processo onde existe a queima do gás oxigênio, certo? A queima na verdade, de um combustível, certo? E a queima desse combustível, ela só é possível por conta da existência do gás oxigênio, certo? Então, a gente vai vir aqui, ó. A combustão transforma o combustível, nesse caso a parafina, né, em outras substâncias, gás carbônico e a vapor de água. Quer dizer que a combustão é uma transformação química ou uma reação química, enfim. Aqui ele vai mostrar outro exemplo, né? Que para que um automóvel funcione, pessoal, por exemplo, é preciso que ocorra a combustão da gasolina ou do etanol dentro do motor. Uma peça chamada vela solta uma faísca responsável por iniciar a combustão, que então libera a energia armazenada no combustível. Então, pessoal, ó, dentro do motor do carro existe uma peça chamada vela. Essa peça ela solta uma faísca, ou seja, ela acende um fogo ali dentro do motor, certo? E essa faísca, né, esse fogo é que dá início à combustão do combustível, certo? Que no caso aqui do exemplo
Pode ser a gasolina ou o etanol, certo? Aí aqui também vai mostrar sobre a energia liberada por combustão, também é liberada em usinas termoelétricas. Aí nelas a energia de combustíveis, como carvão ou petróleo, é utilizada para ferver a água e produzir vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade. Então isso aqui é um tipo de usina que produz energia, a usina termoelétrica, certo? E ela produz a energia dela a partir do vapor produzido durante a queima de petróleo ou de carvão, certo? Aí aqui mostrando, né, a importância do oxigênio, pessoal, ó, para a existência do fogo, certo? Aí pronto, ó, o gás oxigênio, pessoal, como é que ele é produzido, certo? Como é que ele é produzido, certo, o gás oxigênio? Ó? Primeiro de tudo, ó, o gás oxigênio, pessoal, ele é produzido, ele é produzido durante a fotossíntese. Todo mundo sabe que a fotossíntese é o processo onde existe a produção do gás oxigênio no planeta Terra. Então, como é que é produzido o gás oxigênio no nosso planeta? A partir da fotossíntese, certo? A fotossíntese é realizada pelas plantas. Podem ser essas plantas terrestres, certo? Como também podem ser plantas marinhas, como as algas, certo? As algas são plantas marinhas. Então, pronto. Do mesmo jeito, como é que é feito o gasto, né, do oxigênio no nosso planeta? Como é que a gente usa o gás oxigênio? A gente sabe que ele é produzido por meio da fotossíntese, mas como é que ele é gasto, né? Como é que ele é usado? Ele é usado, ó, a resposta mais fácil de todas, durante a nossa expiração e também durante a queima, pessoal. A queima, ou seja, durante a produção de fogo, certo? Então a gente vai gastar esse gás oxigênio respirando e queimando as coisas, certo? Ó, no caso aqui ele está mostrando um desenho aqui durante um exemplo de queima, né? Produção de carvão, certo? A produção de carvão, ela queima bastante madeira e para isso precisa de fogo, e o fogo ele só existe por causa da queima de quem? Do gás oxigênio, certo? Então a gente segue aqui no exemplo mostrando como é o ciclo do gás carbônico, certo? Agora vocês vão perceber que o ciclo do gás carbônico, ele é o contrário do ciclo do gás oxigênio. Por quê? Ó, vocês lembram que o gás oxigênio, ele é produzido durante a fotossíntese? Pois é, o gás carbônico, pessoal, ele vai ser gasto durante a fotossíntese. Ó, tá aqui mostrando ao contrário, a seta ao contrário, mostrando que durante a fotossíntese as plantas vão gastar esse gás carbônico, ou seja, enquanto que o gás oxigênio é produzido durante a fotossíntese, o gás carbônico ele é usado, ele é gasto, ele é consumido durante o processo de fotossíntese, certo? Do mesmo jeito, ó, também ao contrário, a forma como o gás carbônico é produzido, certo? Porque enquanto que o gás oxigênio é produzido durante a fotossíntese, o gás carbônico ele vai ser produzido durante a respiração e durante o que mais, ó, a combustão, certo? Ó, então é totalmente o contrário, né? Vocês lembram que durante a combustão a gente gasta o quê? A gente gasta o gás oxigênio. Então, durante a combustão a gente vai produzir o gás carbônico. Durante a respiração a gente não consome o gás oxigênio? Pois é, durante a respiração a gente também vai produzir o quê? O gás carbônico. E é a coisa mais básica, ó, a gente sabe disso só por acompanhar a nossa respiração. Quando a gente coloca o ar para dentro dos nossos pulmões, a gente está o quê? A gente está consumindo o gás oxigênio, certo? E quando a gente respira, né, quando a gente expira, a palavra correta é expira, quando a gente expira, certo? Ó, expira, a gente coloca o gás carbônico para fora dos nossos pulmões, ou seja, a gente produz o gás carbônico e joga ele para a atmosfera, certo? Então, o ciclo do gás carbônico e o ciclo do gás oxigênio são completamente o contrário do outro, certo? Enquanto a gente produz gás carbônico durante a queima dos materiais, a gente gasta o gás oxigênio durante a queima dos materiais. Enquanto a gente respira o gás carbônico, ó, ou gás oxigênio, desculpa, enquanto a gente respira o gás oxigênio, a gente produz o gás carbônico. As plantas, para fazerem a fotossíntese, ó, elas vão produzir o gás oxigênio, mas vão precisar gastar o gás carbônico. Então, um vai sempre compensando o outro, certo? Ó,
é um ciclo bem redondinho, certo? O ciclo do gás carbônico e o ciclo do oxigênio. Um completa o outro. O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, um completa o outro, certo? Essa imagenzinha aqui também traz, o ciclo do nitrogênio, certo? O nitrogênio, ele é mais simples de se entender porque o nitrogênio, ele não faz parte da respiração não faz parte da nossa respiração, certo? Da respiração da maioria dos seres vivos. O que o autor vai dizer aqui, vimos que o gás nitrogênio é o encontrado em maior quantidade no ar. O nitrogênio é um elemento químico fundamental para a vida, mas poucos seres vivos são capazes de absorvê-lo da atmosfera, ou seja, pouquíssimos seres vivos, pessoal, são capazes de respirar o gás nitrogênio, certo? A gente não respira, certo? Um grupo específico de bactérias, que pode ser encontrada nas raízes das plantas, é capaz de fazer isso, incorporando nitrogênio em compostos que podem ser usados pelas plantas, certo? E esse processo é chamado de fixação do nitrogênio. A partir desses compostos, as plantas produzem proteínas e outras substâncias que formam seus corpos. Posteriormente, essas substâncias são aproveitadas pelos animais que comem plantas e então pelos outros seres vivos ao longo das cadeias alimentares. Quando os animais e as plantas morrem, parte dessas substâncias que contém nitrogênio é transformada pela decomposição em substâncias mais simples, compostas de nitrogenados, que podem novamente ser usados pelas plantas, certo? Aí vai falar aqui, que como a gente viu no 6º ano, a decomposição realizada por bactérias e fungos é um processo muito importante para o ambiente. É pela ação dos seres decompositores que os elementos químicos, como o nitrogênio, são reciclados na natureza. Outra parte das substâncias que contém nitrogênio é transformada em gás nitrogênio por certas bactérias do solo e volta para a atmosfera. Desse modo, o nitrogênio é reciclado na natureza por meio do ciclo do nitrogênio. Aí, o que ele vai dizer aqui, Que o nitrogênio, ele pode ser respirado por um determinado tipo de bactéria. Existe um tipo de bactéria que respira o bendito do nitrogênio, certo? Não é todo mundo, é só esse bendito tipo, conjunto, de bactérias, certo? Elas conseguem transformar esses compostos em compostos, o nitrogênio, certo? Em compostos nitrogenados. O que são compostos nitrogenados? São substâncias feitas a partir do nitrogênio, certo? E essas substâncias feitas a partir do nitrogênio, elas conseguem enriquecer, e melhorar a qualidade de determinados tipos de plantas. E esses determinados tipos de plantas vão servir de alimento para os animais. E por causa disso, o nitrogênio acaba entrando na nossa cadeia alimentar. A gente não respira ele, mas a gente come compostos feitos por ele. A gente não aproveita, na verdade, a gente respira o gás nitrogênio, certo? Só que o nosso corpo não aproveita, certo? Então, o que acontece? A gente consegue aproveitar esse gás nitrogênio de outra forma. A gente consegue aproveitar esse gás nitrogênio por meio da nossa alimentação, ou seja, se alimentando dessas plantas que foram enriquecidas por meio desses compostos nitrogenados que foram produzidos por esses determinados tipos de bactérias que conseguem respirar esse bendito desse gás nitrogênio, certo? Mas pronto, tá aqui o conteúdo da atividade de hoje. É complicado, porém, a gente lendo com paciência, a gente consegue acompanhar, certo? Eu peço para que vocês façam a leitura da página 31, página 32, página 33, página 34, 35, 36 e 37 e 38 também, certo? São 9 páginas de leitura, certo? A atividade não tá difícil demais. Até a próxima aula, para o vídeo também não ficar muito comprido.